padre, para que ele possa ser beato e depois santo. E para isso nós precisamos de um milagre. Por isso, a nossa responsabilidade de rezar, tem santinho ali no túmulo, pode pegar a relíquia também. Eu já vou dar uma orientação prática, depois nós vamos cantar o canto, lá vai o povo a caminho de Nereu, que o pessoal disse que já está ensaiadinho. É importante para quem está vindo pela primeira vez, aqui a igreja Nossa Senhora do Rosário, né? A matriz nossa, que tem uns 72, acho que 73 anos de construção. Foi o padre Antônio que construiu, até quando essa igreja celebrou 50 anos, foi o padre Aloísio que trouxe os restos mortais dele para cá. Então, as missas do padre Aloísio acontecem aqui todos os dias 17. Eu vou explicar a visitação, para quem tem tempo depois da missa, quem vai ficar para o almoço da festa, né? Tem um almoço aí muito gostoso, acho que já foi divulgado aí nas redes sociais e para vocês. Hoje é a festa aqui da nossa comunidade, de Nossa Senhora do Rosário, então tem o almoço. Nós temos a gruta que foi construída pelo padre Aloísio, e na ocasião, então, foi o povo que pediu para ser Nossa Senhora Aparecida. Local do túmulo. Quando o padre Aloísio faleceu, muitos anos antes, ele já sabia que ia ser sepultado ali. Padre Aloísio é um padre do Sagrado Coração de Jesus e ele automaticamente seria sepultado em Corupá. Acho que a maioria de vocês conhece o seminário e lá tem o cemitério. Então ele seria lá, mas o povo aqui de Nereu, muitos anos antes dele falecer, fizeram o pedido para a congregação, na época era o padre Osnildo, muitos de vocês conheceram, era o superior provincial. Então, foi recebida essa licença, eles pediram licença para a prefeitura. Então, o padre Aloísio que escolheu esse local, ele que escolheu, e que ele fosse sepultado olhando para Nossa Senhora, né? Virado, né? Com o rosto para Nossa Senhora. Então, por isso que tem esse local. Só que ele faleceu no dia 17 de abril de 2006. Em 2013, foi aberto em maio, no dia 17, lá na Catedral de Joinville, e no dia 17 de março, talvez muitos de vocês participaram, aqui 17 de março de 2015, foi encerrado o processo de beatificação na fase diocesana e foi exumado o corpo do padre Aloísio. No momento está numa urna de acrílico, uma de cedro e naquele sarcófago grande. Tem um documento assinado pelas autoridades que estavam presentes naquele dia, entre bispo, postulador de Roma, aqui o pessoal do Instituto também, quem fez parte do tribunal, e está lá dentro. Agora, a hora que for beato, vai ser aberta essa urna e vai ser exposto um osso do padre. Quem já foi, a maioria de vocês foram na Santa Paulina, tem o ossinho do braço lá na Santa Paulina, né? Então, assim vai ser do padre Aloísio no futuro santuário. É o local mais visitado. Abre 5, 5 e meia da manhã, fecha às 8 da noite. O espaço padre Aloísio, nós temos ali o local onde se coloca a vela, acende as velas. Tem o local por dentro, no muro, onde tem as placas de graça. Tem quando entra, tem o busto do padre Aloísio, tem uma pequena exposição de foto. Tem um local grande para acolher, porque se vocês viessem 1000 pessoas, teríamos que acolher lá também para transmissão, porque daí transmite simultaneamente a missa lá. E daí vocês vão ver a Capela da Misericórdia, todo sábado às 7 horas nós temos missa, assim como no quarto domingo, às 16 horas. Salas de confissões, no dia 17, sempre nós temos 3 ou 4 padres atendendo confissões. Daí tem o memorial do padre Aloísio. Né? Lógico que não dá para entrar todo mundo junto, mas aos poucos vocês podem entrar. Quando entra, tem uma foto lá do padre que tem 97.000 pedrinhas. Não é bordada a ponto cruz, é pedrinhas. Daí conta a história da família do padre na primeira parte. Tem uma televisão que vai contando um pouco o resumo da vida do padre. Tem as várias vitrines com exposições de objetos de uso do padre Aloísio. E daí vocês vão ver uma vitrine grande que tem uma casula amarela. Tem a casula, tem a cruz, tem o terço, tem pétalas de rosa,
pedacinhos de madeira do caixão, e também tem a estampa do caixão que foi usado no dia que o padre faleceu. Então, aquela vitrine é tudo o que foi usado. Então, quando o padre faleceu, e ficou 9 anos no túmulo, e a casula está perfeita, assim como a estola, tudo que ele usou naquele dia. E a última parte, já o que está acontecendo após o seu falecimento, os passos que está sendo dado. Daí vocês têm a lojinha lá para visitar, tem o café do padre e a casa do padre Aloísio. Então, onde o padre Aloísio atendia, se tornou um memorial vivo. Tem as 2 primeiras salas onde ele atendia, e vocês vão visitar o quarto, que é o quartinho dele, onde ele faleceu, e a capela. A capela dá a porta do quarto dele para a capela. Então, é de frente. Então, é isso que vocês vão visitar. É importante levar santinho, relíquia ou novena. Assim, vocês rezam conosco e também divulgam a causa de beatificação. Vamos cantar? Lá vai o povo a caminho de Nereu? Lá vai o povo a caminho de Nereu, para saudar um soldado que é de Deus. Este soldado é o padre Aloísio, que nos amou e abençoou até o fim. E lá no céu, em meio aos anjos e arcanjos, junto dos santos vai por nós interceder. Vamos pedir que nos ajude a construir um santuário para o mundo redimir. Vamos pedir que nos ajude a construir um santuário para o mundo redimir. Jesus do céu irá jorrar misericórdia, misericórdia com os irmãos devemos ter. Somos um povo de fé orante a Deus, clamando paz, misericórdia para o mundo. Quem tem as bandeirinhas, vamos levantar as bandeirinhas, né? De Deus, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar pelo dom da fé que Deus nos deu. Vem, 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 povo amado de Deus, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar pelo dom da fé que Deus deu. Vem, 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 povo amado de Deus, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar pelo dom da fé que Deus nos deu. Só vou lembrar que o nosso dia 17, né, é um sábado, né, o próximo sábado, dia 17, é o dia devocional do Padre Aloísio, tem missa 7 horas, 9h30, 15 e 19 horas, onde vamos celebrar o Jubileu das Mães, e às 15 horas com a presença do Padre Ezequiel. Então, vamos nos preparar, né, para participar desse momento, rezando de um modo especial para o Jubileu das Mães. Que bom, que tenha uma bonita celebração, os padres já estão esperando para entrar e possamos rezar e agradecer a Deus por esse momento e viver essa graça da indulgência. Então, de pé, né, iniciando a Santa Missa, cantando. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia,
morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz. Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final, a morada do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte por amor, aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos. Padre Diomar, nossos queridos diáconos, nosso seminarista, nosso cerimoniário, toda a equipe litúrgica, todos aqueles que são membros desta comunidade paroquial, aqueles que vieram da paróquia São Judas Tadeu e de outras paróquias também, sejam todos muito bem-vindos para celebrar este momento da Eucaristia, auge da nossa manhã de peregrinação. Queremos rezar com fé, devoção, escutar bem a palavra de Deus, rezarmos com muita consciência diante daquilo que a Igreja pede para recebermos as indulgências plenárias. E para bem iniciarmos esta liturgia, queremos pedir ao Senhor a graça de que precisamos. De modo particular, colocamos aqui no altar do Senhor este processo de beatificação do nosso venerável Padre Aloísio Boing. Colocamos também o jubileu de nossa paróquia São Judas Tadeu. Na comunidade, 50 anos, comunidade São Judas Tadeu, e da paróquia São Judas Tadeu, 25 anos. Coloquemos também esta comemoração especial. E para bem celebrarmos esta divina liturgia no sábado, de peregrinação, que recordamos também da Virgem Maria, preparemo-nos para bem celebrar os divinos mistérios do Senhor. Cantemos o nosso ato penitencial. Salvar os corações arrependidos. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison,
por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo, para que, devidamente corrigidos de seus erros, encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico, e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jape, havia uma discípula chamada Tábita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então, levaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jape, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro, chorando. Elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tábita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e a ajudou a levantar-se.
Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tábita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que eu sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Tuas palavras são espírito, são vida. Só Tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza?
E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito de vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Sérgio, que hoje preside esta celebração, pároco da paróquia São Judas Tadeu, também os diáconos, que já perdeu o cabelo, é o seu Alcides, acompanhado ali ao lado do Lírio, também depois o seu Miguel, nos acompanha também o seminarista Patrick e o acólito Lucas, que está conosco hoje, muitos paroquianos também de nossa paróquia São Judas Tadeu, que hoje viemos aqui para termos essa graça de recebermos a indulgência plenária. Vocês sabem que o sacramento da confissão, ele nos absolve da culpa. Não vamos mais ser culpados, mas às vezes as consequências do pecado e muitas vezes as suas raízes não são fáceis de extirparmos da vida. Por isso a indulgência é esse ato da misericórdia de Deus para apagar aquilo que por simples vontade nossa não é mais possível desfazer. O pecado, ele deixa manchas e raízes e espaços vazios na nossa vida no coração. Por isso a indulgência é essa ferramenta tão importante, em que nós não precisaríamos passar pelo purgatório para que essas manchas e esses resíduos, vamos dizer assim, do pecado que permanecem em nós, sejam pagas. A indulgência cobre e limpa de uma vez por todas, né? Como colocar sabão em pó e amaciante, né? Além de limpar a roupa, também amacia, deixa ela bonitinha. Tirando um pouco esse parênteses, a palavra de Deus hoje que vem ao nosso encontro nos coloca diante de uma reflexão muito séria dos discípulos e de Jesus. Jesus está pregando na Galileia. E Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão que depois que se come não se tem fome. E Jesus não diz apenas pão, ele usa o termo mais forte possível: minha carne. E usa um verbo no hebraico que é mais curioso ainda, porque no hebraico nós temos um verbo para comer qualquer coisa. Mas existe um que é próprio para quando se come a carne, que você coloca as mãos no osso. Imagine você num domingo, que lembrança boa agora, né? Todo mundo com a barriga vazia, né? Coloca a mão naquele osso, né? E mete a boca naquela carne e arranca com os dentes. Jesus usa justamente esse verbo: quem não pegar com as mãos no osso e arrancar a carne com os dentes, não terá a vida em si. Por isso os discípulos disseram para Jesus: mestre, essa palavra é difícil de ouvir.
porque isso é antropofagia. E não é à toa que os romanos, um século depois, 150 anos depois, acusaram os cristãos de quê? Antropofagia. Eles diziam que os cristãos comiam carne humana nas suas liturgias. Eu brincava ontem, eu dizia talvez a dos acólitos e seminaristas, viu? De repente a gente pega, viu, Patrick? Já imaginou? O mais gordo é o primeiro. No entanto, isso digo para trazer para nós uma perspectiva importante. O realismo de Jesus. Ele não estava falando em sentido figurado. Não estava dizendo isso é um faz de conta. Muitos deixaram de seguir Jesus por causa dessa questão. Porque a Eucaristia, para nós cristãos católicos, ela é central. Toda a missão da igreja começa depois que o padre diz missa est, ou seja, a missa acabou, agora começa a missão. Quando nós temos a Eucaristia no coração, aí sim nós saímos pela porta da igreja para começar a missão. Por isso no Evangelho, Jesus diz a eles: sem a força que está na minha carne, no meu sangue, a igreja não pode caminhar. Nenhuma vocação consegue. Por isso Jesus pergunta, vocês querem ir embora? Desanimaram? Se entristeceram? Não era isso que vocês esperavam? Aí Pedro olha para Jesus e vamos para onde? Vamos para o celular? Vamos pescar? Vamos voltar para casa? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro já tinha experimentado na palavra do Senhor aquilo que a Eucaristia completa, a eternidade. Lembro de um outro momento na Quinta-feira Santa, quando Jesus diz para os seus discípulos, quando vão para se lavar, Jesus diz: a palavra já vos purificou, mas nem todos, porque alguns negaram a palavra. No entanto, assim é, a palavra nos purifica e a Eucaristia nos plenifica. Por isso diz Santo Agostinho, quando num dos seus sermões falava sobre o pão da vida, Jesus dizia que a Eucaristia nos faz corpo de Cristo. Ela nos absorve para que possamos fazer parte do único corpo que é a Igreja. E só a Eucaristia, nesse sentido, nos dá essa figura forte. O batismo nos coloca como filhos herdeiros de Deus, mas a Eucaristia é o sinal mais forte dessa unidade, porque são muitos grãos que formam uma unidade. Cristo cabeça e nós como corpo. E diz Santo Agostinho nessa homilia, uma das coisas que sempre gosto de lembrar quando passo por essa passagem: não adianta beijar a cabeça, que é o Cristo, e enfiar uma faca no seu corpo, que é a Igreja. Por isso, o grande respeito que Santo Agostinho tem pela Igreja. Frases muito fortes, ele disse que a Igreja é o caminho. Chegou ao ponto de dizer que é melhor errar com a Igreja do que acertar sem ela. Uma frase muito forte. Uma outra que Santo Agostinho diz com relação à Igreja: só acredito na palavra de Deus, ou seja, na Sagrada Escritura, porque a Igreja me disse que devo acreditar. E aí pergunto a vocês e a nós: somos Igreja? Acreditamos nos caminhos da Igreja?
ou temos os nossos próprios caminhos? A esperança não confunde, diz o Papa Francisco na carta em que ele abre o Ano Santo. Mas será que a esperança que nós temos é a do Cristo? Que possamos, caros irmãos e irmãs, pedirmos ao Senhor que nos dê esperança. E lembrem-se, esperança não é só dizer, bom, eu acredito em Deus, cruzo os braços e deixo acontecer. Não, isso não é esperança. Esperança é acreditar que pela graça de Deus posso ser melhor e colocar os pés a caminho. Todos nós, quando sentamos nesse banco, a gente sentiu, nossa, que bom, né? Dá para descansar. Os pés doendo. E nós olhamos para os pés e nos perguntamos, qual foi o caminho que os nossos pés traçaram? Jesus nos ensina a segui-lo como caminho, verdade e vida. E aqui nós entramos no ponto mais importante. A esperança é justamente acreditar que a graça de Deus me permite fazer o bem que ninguém mais acredita que é possível. Perdoar aquilo que ninguém mais acredita que é possível. Viver a santidade quando ninguém mais acredita que é possível. Essa é a força da esperança. Chama viva, nós ouvíamos no hino que foi posto. Chama viva da esperança. Pedro, quando ouviu que Enéas estava doente, paralítico, quando viu que Tabita estava morta, por que Pedro não desistiu? Por que ele não voltou atrás? Por que ele acreditou? Chama viva da esperança. Como que uma vocação cristã morre? Quando ela perde a esperança. Porque daí não sonha mais. Eu e o Padre Sérgio muitas vezes conversamos às noites, tomando uma tacinha de vinho ou alguma coisa, e como que nós falamos disso? O padre que sonha, o padre que vê, o padre que se projeta nessa esperança e sonha com a comunidade uma caminhada de fé. É isso que nós esperamos da luz do Espírito Santo, que Ele nos faça sonhar e crer numa comunidade em que Deus nos mostra o caminho. Hoje nós celebramos São João de Ávila, um pregador espanhol, místico, doutor da Igreja, e numa das frases dele, ele dizia, é necessário sonhar com Deus, sonhar com a vontade dEle, porque aí sim nós vamos vislumbrar o reino dEle. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos em Cristo, elevemos a Deus as preces da nossa comunidade em oração. E vamos dizer juntos após cada prece, Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Pela beatificação do venerável Padre Aloísio, e para que ele junto de Deus interceda pelas nossas necessidades, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Cristo Jesus, que fostes o primeiro a caminhar como peregrino da esperança, acompanha-nos em nossa peregrinação de fé, fortalecendo-nos para que nossos passos sejam firmes na esperança,
coragem e persistência em busca do teu reino, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Que os corações de todos os que estão em peregrinação com a Igreja neste ano se abram à tua graça e sejam fortalecidos pela verdade do Evangelho, sendo testemunhas vivas dos teus ensinamentos, refletindo amor e paz, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Senhor Deus de bondade, pela luz do teu Santo Espírito, ilumine e fortaleça os servos de tua Igreja, todos os bispos, presbíteros, diáconos e ministros, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Por toda a Igreja peregrina, em especial por aqueles que sofrem com injustiças e guerras, pelos famintos, doentes e encarcerados, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Senhor Deus, Pai de misericórdia, que guiaste teu servo Leão XIV ao ministério petrino, derrame sobre ele a luz do teu Espírito Santo, para que sua voz ecoe sempre a verdade e seus passos sejam firmes na caridade, para que seu coração seja reflexo de teu amor e fortalecei-o na missão de pastorear o teu povo, dando-lhe sabedoria para conduzir a Igreja e coragem para enfrentar os desafios do mundo, nós vos pedimos. Senhor, atendei-nos pela força da esperança. Senhor nosso Deus, estas preces te elevamos com fé e confiança por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, façamos a nossa apresentação dos dons. Vamos ofertar com generosidade diante do altar do Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, aceitai compassivo as oferendas da vossa família e concedei que, sob o auxílio de vossa proteção, não percamos os dons que nos destes e alcancemos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós. Junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, como as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. E a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, 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 ó Senhor, Deus do universo. Santo, 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 ó Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Leão, com o nosso Bispo Francisco Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Recordo o seu Orlando. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Judas e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele nascia, quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida
Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Senhor, pela recepção do vosso sacramento, possamos sentir vosso auxílio na alma e no corpo, e assim salvos em todo o nosso ser, nos alegremos com a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um instante, por favor, passo a palavra. Agradecemos de coração ao Padre Sérgio, ao Padre que ainda não sei o nome, né, por essa iniciativa de escolher aqui o local aqui de indulgência, aqui junto à paróquia Nossa Senhora, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e por causa então do venerável Padre Aloísio. Então, obrigada aí pela presença de vocês, e lembrando, né, já que é local de indulgência e vocês moram tão pertinho, né, bem-vindos sempre aqui. Temos as missas, tanto durante a semana, também como sábado e domingo. Vamos aproveitar essa graça, né? Porque é só no Ano Santo, né? É uma graça especial, a indulgência que a gente pode adquirir para si ou para quem já faleceu, né? Temos certeza que tem muitos que precisam lá no purgatório. Lembramos novamente da nossa festa. A irmã Zenaide tem ação entre amigos. Se vocês quiserem colaborar, é R$5, é numa folha, não foi feito rifa em bloco. Então ela vai estar aí com mais alguém da comunidade. Quem puder ficar com o almoço, bem-vindo. À tarde tem show de prêmio, e às 19 horas a missa solene, e também teremos à noite, né, também o churrasco e galeto, a janta, então à noite também. Então, se puderem vir ou divulgar, né, também para os seus familiares, sejam muito bem-vindos. Renovo o convite do dia 17 de maio, missa às 7 horas da manhã, com o superior geral dos Padres do Coração de Jesus de Roma, vai estar aqui com peregrinação da paróquia Bom Jesus de Guaramirim. Às 9h30, o Padre Aurélio, com peregrinação da paróquia Nossa Senhora das Graças. 15 horas com o Padre Ezequiel, com o jubileu especial para as mães.
e 19 horas o Padre Alírio. Sejam sempre muito bem-vindos e muito obrigada, né, por essa bonita celebração aqui junto conosco. Então queremos saudar a todos com uma bonita salva de palmas. Padre Sérgio aqui faz parte a gente convidar as crianças para virem aqui na frente, para ganhar uma bênção e também ganhar pirulito. É o que o Padre Aloísio sempre fazia e vamos fazer para vocês, como é feito sempre no dia 17. Então a gente convida as crianças aqui na frente para o Padre dar uma bênção e também ganhar um pirulito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer uns pequenos agradecimentos, né? Quero agradecer primeiro a Deus por nos dar essa oportunidade, né, das indulgências, de podermos sair hoje em caminhada lá da paróquia São Judas Tadeu. Agradeço também a cada peregrino, levanta as mãos aí quem foram os peregrinos que caminharam hoje, a igreja cheia, né, graças a Deus. A nossa fé e o nosso exemplo, né, são muito grandes. A gente percebe durante a caminhada como as pessoas abriam as janelas, vinham ver, acenar para nós caminhando, né. Eu me recordo de um ciclista que passou pela caminhada e rezando o Pai Nosso junto com a gente. Então a nossa ação é muito mais, né, do que só caminhar, de só buscar as indulgências, mas também é uma evangelização. Então a gente agradece a cada um que caminhou conosco hoje e também tornamos essa nossa peregrinação uma evangelização aqui em Jaraguá do Sul. Agradeço de forma especial a todos os coordenadores de nossa paróquia, né? Os coordenadores de comunidade, de pastorais, ministros, música, né? Os nossos cantores, a liturgia, todos que se envolveram para que essa peregrinação pudesse acontecer. A igreja de Deus se alegra, né, com tanta dedicação e boa vontade. Quero fazer também um agradecimento especial à empresa Lunelli, que fez a doação do ônibus que nos acompanhou, que muito útil é para nós nessas peregrinações. Também a Rádio Branco, através do seu Carlos, que é o proprietário, que transmitiu a nossa peregrinação. Isso também nos ajudou a poder rezar melhor, ouvir melhor também as nossas orações. Todos, como eu falei, todos os coordenadores, todas as pessoas que se prepararam, trouxeram orações, a gente agradece de coração. Também, não quero esquecer, né, os anjos da guarda, a gente chamou o nosso grupo de anjos da guarda, levanta a mão quem que são ali. Quero agradecer essa equipe que se colocou à disposição e cuidou do trânsito para nós, né, muito bem. Né, eu pedi, eu preciso de pessoas, trouxeram walkie-talkie, trouxeram vestimenta alaranjada para poder se identificar, e a gente às vezes faz um pedido e ganha muito mais, né? Foi muito bom também. E também agradecer a Pascom, que teve todo o tempo conosco na divulgação, né? E que a gente pôde trazer essa quase 500 pessoas andando hoje, né? A gente agradece de coração. Pode só me dar mais um minutinho, só por uma questão de organização, né? Dos que estão aqui, que vieram na peregrinação, gostaria que levantasse o braço quem vai voltar de ônibus. Muito bem. Pode baixar. Dessas pessoas que pretendem voltar de ônibus, tem alguém que pretendia almoçar aqui antes de voltar de ônibus? Levanta a mão. Pois é. Tem pastel, né? Eu contra o padre que eu não vou, né? Sim. Eu recebi. A irmã veio me lembrar que os ônibus, eles estão estacionados, saindo aqui por trás da igreja, tem um portão que dá acesso à rua, nos fundos os ônibus estão ali.
Claro que não vai caber todo mundo dentro do ônibus ao mesmo tempo. Mas nós temos 4 ônibus para retorno. Esse que veio conosco faz uma viagem, porque ele é aquele ônibus da doação, retorna para Santa Clara. Os outros 3 ônibus, eles vão dar quantas viagens forem necessárias para levar os peregrinos de volta. Então, né, não é para ninguém correr nem se atropelar. Mas a gente vai se organizar depois ali próximo ao portão, nos fundos da igreja, e conforme o ônibus vai enchendo, ele vai saindo e levando os peregrinos novamente. Os que ficarem, né, vão aguardar, e o ônibus depois retorna, pega mais um tanto de peregrinos, né? Nós não vamos encher o ônibus mais do que o número de assentos, tá? Para segurança de todo mundo e fazer a coisa da forma correta, ok? Então, depois da celebração, com calma, não precisa correr. Se você quiser arriscar, né? Tentar almoçar e pegar o ônibus na segunda viagem, fica à vontade, mas pode ficar a pé. É uma negociação que foi feita, a questão do custo e tudo mais, né? Com as empresas. Ainda também a gente tem aquela caixinha de doação, se você quiser contribuir para os custos da peregrinação, né? Ou depois, durante a semana, também pode procurar aí as igrejas para contribuir para essa peregrinação. Em meu nome, como coordenação, agradeço a todos, né, que estão aqui hoje, também aos nossos padres, né, que sempre incentivam e nos motivam, né, para nos salvarmos no final da vida. Muito obrigado. Quero também agradecer ao Adriano, a sua coordenação, agradecer a todos os coordenadores de comunidades, todos os que se envolveram das comunidades, né, na nossa peregrinação. Agradecer esta comunidade paroquial que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, sempre em sintonia, em diálogo. Muito obrigado. A todos os que contribuíram, desde os motoristas, a todos aqueles que nos ajudaram de alguma forma, nosso muito obrigado. A Rádio Branco, né, também. Quero agradecer aqui os nossos irmãos diáconos, né? Obrigado pela presença. Padre Diomar, obrigado também, obrigado pela sua reflexão, toda a equipe de liturgia. E quero agradecer também ao Vilmar, que nos ajudou aí com o carro de som, e o Henrique, né? Muito obrigado. Deus seja bendito e louvado. E vamos aproveitar, gente. Vamos voltar assim correndo. Para quem quiser almoçar aqui, eu comprei o galeto, é R$35. O churrasco é 50. Quem quer churrasco é 50. Mas tem também pastel, né? Tem pastel, também dá para comprar. Tá ok? Então vamos aproveitar um pouquinho aqui. Gostaria também de convidar para vir aqui na frente o casal João e Terezinha Murara, 56 anos de matrimônio. 56 anos de matrimônio, gente. Olha que beleza. 56. Deixa o padre passar aqui. O padre vai passar aqui. Eu já vou dar uma benção para você, mas vou dar uma benção primeiro para eles, tá bom? Vamos ficar de pé, vocês também aqui, ficar de pé. 56 anos de vida matrimonial. Três. Então, 3 filhos. Tem quantos netos? 3 netos. 3 netos e um bisneto. Olha que beleza. A família vai para frente. E casaram-se aqui há 56 anos atrás, né, no dia 10/5. 10/5 de 2000 de 1900 e... Não lembra mais. São 56 anos, passa uma conta. 67. Não? 9. 69. 60. Olha aí, ó. 1969 a 2025. É uma história muito bonita, né? Ah, vocês têm um sobrinho padre também, né? Olha, o padre Cícero Murara. Já ouvi falar, padre Cícero. Amém. Então vamos dar essa bênção, né? Comunhão que saiu aqui nessa igreja, nós estávamos na turma. A primeira vez, a primeira comunhão, vocês estavam aí na turma. 60. Olha só, que bacana. E casaram aqui também. Então vamos dar essa bênção. O Senhor esteja convosco.
Senhor Deus, nós te bendizemos pelo matrimônio, pelo dom da família. De modo especial, pedimos uma bênção para este casal que aniversaria os seus 56 anos de vida matrimonial, para que sejam firmes sempre no propósito que fizeram diante do vosso altar. Dê a eles as graças necessárias para continuarem firmes na sua vocação, por intercessão de São José e da bem-aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva o casal! Viva a família Murara! E as crianças também, né, tem uma bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus de amor e de bondade, derramai a vossa bênção sobre as nossas crianças, que cresçam em idade, sabedoria e graça, conforme Jesus Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bastante água, né? Bastante água para vocês, né? Ficarem mais santos, né? E ajudarem o papai e a mamãe em casa a se santificar também, né? Olha, tem um pirulito para vocês. Vamos nos preparar então para receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. pela intercessão do bem-aventurado Padre Aloísio, de São Judas Tadeu, nosso padroeiro, da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quem tem amor no coração sabe amar seus irmãos. Na voz suave do bom pastor eu encontrei a paz. Num gesto humilde me consolou, todo meu pranto enxugou, quando a vida chorou para mim. Por toda a vida eu cantarei sua presença entre nós, doce lembrança do partilhar, e o tempo não vai apagar. Sempre dizia com voz e vez, o que importa é o amor. Toda tristeza vai se apagar quando sua fé aumentar. Vai em paz, não desista de amar e rezar. Mensageiro da paz, que no céu onde está, interceda por nós. Mensageiro do amor, mensageiro da paz.
no céu hoje está, interceda por nós, mensageiro do amor. Quem tem amor no coração sabe amar seus irmãos. Na voz suave do bom pastor eu encontrei a paz. Num gesto humilde me consolou, todo meu pranto enxugou, quando a vida chorou para mim. Por toda a vida eu cantarei sua presença entre nós, doce lembrança do partilhar que o tempo não vai apagar. Sempre dizia com voz e vez, o que importa é o amor. Toda tristeza vai se apagar quando sua fé aumentar. Vai em paz, não desista de amar e rezar. Mensageiro da paz, que no céu hoje está, interceda por nós, mensageiro do amor, mensageiro da paz, que no céu hoje está, interceda por nós, mensageiro do amor.